Olá, para quem acompanhou os dois vídeos anteriores, né, em que eu estou falando de Jó, e é um livro que eu imaginei que eu fosse conseguir fazer rapidamente, né, mas aqui já foram 40 minutos de vídeos aí, e agora vamos lá, ver se a gente consegue gravar pelo menos, finalizar aqui com esses restinhos desses 20 minutos aí. Vamos lá. A gente parou então, deixa eu ver aqui, eu fui tomar uma água ali. Deus responde a Jó. Não. A gente estava em 36,15, né? Que é quando Eliú está falando da aflição. No 37, ele vai falar aqui ainda sobre Eliú ainda falando com Jó. No 38, a gente vai ter então algo diferente. Que até aquele momento, até o capítulo 38, a gente vê Jó e os três amigos, né? Deixa eu ver se eu pego o nome deles aqui para não ficar falando sempre três amigos e vocês não saberem quem são. Eliafaz, Bildade e Zofar. E o nosso levantador de pessoas, Eliú, né? que é o que veio a dar o despertar para Jó sobre o que ele tinha que fazer, né? Sobre o que estava acontecendo. Então, Eliú, ele veio aí para resgatar a fé de Jó e você vê que funcionou, né? Deu uma abertura nos olhos dele. E aí, o que Jó faz? Ele começa, né, continuando clamando a Deus, e Deus demorou um pouco para responder, até mesmo para que acontecesse toda essa história, porque se Deus fosse lá e livrasse Jó de tudo isso que ele ia passar, de todas essas acusações, iria existir o livro de Jó? Não ia existir. Então, o propósito de Deus foi muito maior do que a simples guerra entre anjos e Satanás. O propósito de Deus foi também deixar essa história documentada para que a gente viesse a aprender com ela, né? Tirar algo dela. Então, Deus nunca faz nada por acaso. Vamos. Bom, então aqui no capítulo 38, acontece o tão esperado momento em que Jó recebe uma resposta de Deus. Só que ele imaginava de Deus uma resposta para aquilo que ele estava sofrendo. E você sabe o que Deus faz para ele? Deus lança uma porrada de perguntas, quase 70 perguntas aqui, para que Jó visse a grandiosidade de Deus. Ele começa a lançar as perguntas e dizer: você consegue responder todas essas perguntas? Para você vir, como se dissesse assim: você é um vaso na mão do oleiro. Você quer perguntar para o oleiro o que fazer? Então ele mostra a grandiosidade dele, né, e que ele sabe sim do sofrimento que Jó está passando e que tudo tem um motivo, né? Então ele vai responder a Jó através de perguntas. Que se você pegar essas perguntas aqui e tentar responder, algumas delas você até pode tentar postular uma resposta. Mas as condições para que se chegasse nessas... Vamos pegar uma aqui, por exemplo. Quem lhe pôs as medidas tuas, sabes? Quem decidiu que você ia ter 1,65 m, 1,80 m? Quem? Você sabe? Pois é. Quem? Uma outra pergunta. Vamos pegar aqui. Eu estou pegando ao acaso. Nem eu escolhi aqui. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Você sabe quem foi que pegou toda a água que existe no mundo e cercou por terras? Quem? Ou como? Nem a ciência sabe. Nem a ciência sabe. A ciência acredita que o mundo era todo água e que havia terra, houve a Pangeia, que eles chamam, né? E que dividiu ali os continentes e tudo. É a explicação deles. Mas como? Por quê? De que jeito? Não sabe. Vê a grandiosidade de Deus. Bom, eu não vou me ater a todas as perguntas, mas assim, fica aí de curiosidade para vocês buscarem na palavra
né? Porque o meu trabalho aqui é esse, é fazer vocês se interessarem pela história de Jó e buscar na palavra as respostas e ler com carinho e atenção. Eu estou tentando dar uma explicação geral para que quando vocês pegarem um livro de Jó, vocês tenham mais facilidade de entender o contexto, né, do que está acontecendo. Então, Deus vai mostrar aí, através dessas perguntas, que o ser humano jamais vai entender os planos de Deus, né? No 38.7 acontece 38.7, isso. Ele vai acontecer um negócio interessante no meio das perguntas. Ele vai dizer assim: quando as estrelas da alvas juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, quando os anjos estavam cantando, os filhos de Deus rejubilavam. Aqui ele está falando da criação do mundo. Da criação do mundo. Não existia ser humano na criação do mundo. Então, filhos de Deus que ele está dizendo aqui são os anjos. Porque existem pessoas que vão dizer que filhos de Deus eram os filhos de Sete, eram os filhos de alguma outra, né, pessoas. E não é. Filho de Deus aqui é no contexto de anjos. E acredito eu que assim como esse livro de Jó e o livro de Gênesis, que são livros revelados por Deus, e que estão usando, portanto, o mesmo autor, portanto, a mesma linguagem, que tanto filhos de Deus aqui quanto filhos de Deus que é dito lá em Gênesis tenham o mesmo sentido. Seriam relativo a anjos, né? Imagino eu. Porque lá em Gênesis, essa questão de filhos de Deus lá gera uma certa polêmica, mas eu espero que Deus mais na frente me dê um entendimento para vir depois explicar para vocês aquela passagem, né? Porque isso aqui é um entendimento que Deus me deu, então eu estou transmitindo a vocês, porque o conhecimento de Deus não é para ser vendido, né? Não é para ser vendido, ele é para ser compartilhado. Não é para lucrar em cima disso. Então lá no capítulo, vamos lá para o capítulo 42.6. Deixa eu ver se aqui nos outros capítulos antes, aqui 41, tem alguma coisa interessante. Não. Vamos lá. É lógico que tudo é interessante, né? Olha isso. Mas assim, eu digo algo que seja ser observável, que eu estou pegando pontos chaves. 42.6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem está dizendo isso? Jó. Capítulo 42, ele vai mostrar então Jó se arrepende de tudo aquilo que ele falou. Então Jó ele reconhece, né, diante das 70 perguntas que ele não consegue responder, ele reconhece que Deus é todo soberano, é poderoso. E aí ele começa a pedir perdão para Deus, se humilha, ora, põe a boca no pó, a boca no chão e na cinza. Então ele vai pôr a boca no pó, no chão, para se humilhar a Deus. Cinza. Por que ele coloca cinza? Holocausto. Então indica que ele queimou holocaustos, né, pedindo perdão para Deus. E quando ele fala que põe a boca no pó, em oração, e na cinza, por causa dos holocaustos que ele fez. Então ele pôs a boca no pó e nas cinzas. Vamos. Viu aí que nada é por acaso? Porque Deus poderia muito bem ter dito assim, ó: por isso ele abominou-me, por isso me abomino e me arrependo e orei. Pronto. Mas não, Deus quis dizer que, olha, se humilha, abaixa a sua cabeça. Você não é maior que ninguém. Abaixa a sua cabeça, põe a boca no pó, no chão. E na cinza, faça seu sacrifício. Faça seu sacrifício perante Deus. Faça sua renúncia perante Deus. Renuncie às coisas erradas no mundo. Renuncie aos seus pecados. Se humilha na presença de Deus. Vamos lá. Capítulo 42.7. Versículo 7. Vamos lá. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Eliafaz, o Tenamita:
A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E aí Deus se agradou de Jó por ele não ter blasfemado contra Deus. E até os 3 amigos já estavam blasfemando quando ele começou a jogar as ideias na cabeça de Jó ali. Então ele começa a dizer o seguinte: Eliafaz, você, aqui mais na frente ele vai dizer, você vai levar sacrifício para Jó, você vai reconhecer os seus erros, você vai fazer, assim como Jó, você vai levar holocaustos para que eu perdoe os seus pecados, você vai levar oferendas também para Jó, você vai ajudar Jó, né? Coloca ali também. O que ele diz? Ó, oferecei, lá no 8, né? Oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Ou seja, se Jó não orasse pelos 3, Deus não iria nem perdoar os 3 amigos de Jó. E olha o quão que isso é importante. Jó, então, ficou para Jó orar pelos 3. E você sabe o que acontece quando Jó ora pelos 3? Vamos lá. Quando Jó ora pelos 3, no momento em que... Aqui, ó, 42.10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuía. Ou seja, se Jó nunca tivesse orado pelos 3 amigos, ele tivesse batido no peito, o egoísmo, e falado, eu não vou orar, sabe o que acontecia? Ele não teria recebido as bênçãos, ele não teria recebido o bônus de 140 anos, de viver até os 140 anos. Então ele só recebeu as bênçãos, só recebeu os bônus, e os 3 amigos só foram perdoados porque ele orou. Veja, o que uma oração fez. Uma oração mudou o destino de 4 pessoas. Dos 3 amigos e de Jó. Uma oração. Tá vendo? Às vezes a gente, quando Deus te acorda lá na madrugada para orar, você não está levantando para orar por uma pessoa. Você está livrando pessoas da morte, pessoas de acidente, e está livrando também a sua alma. Porque Deus te chamou para orar para aquelas pessoas. Então você está livrando a sua alma. E Deus vai te abençoar. Porque você orou, assim como abençoou a Jó aqui. Ó. Então a oração é um caminho de bênção na sua vida. Se não orar, você não vai receber algumas bênçãos. Quantas pessoas aí ora para Deus? Vamos colocar, entre aspas. A oração parece mais uma lista de pedidos. E quando Deus acorda ele na madrugada e fala, então vai orar pelo seu irmão, para mim te dar o que você quer? Aí o que a pessoa faz? Deixa eu dormir. Eu não quero renunciar ao meu sono, eu não quero fazer o meu sacrifíciozinho. Né? Você não precisa mais queimar animal nenhum. Seu sacrifício é só orar. É o único sacrifício que Deus está pedindo para você. Vai orar. Ora pelas pessoas. Então vamos lá. Vamos continuar, porque se eu começar a pregar aqui, daqui a pouco o vídeo já fica longo de novo. Vamos. Então ele ora, Deus restitui, dá essa bênção a Jó. Então Jó vive os 140 anos e diz aqui ainda que então morreu Jó, velho e farto de dias. Moral da história. Vamos agora para o que a gente tira então de todos esses livros de Jó. O que a gente vai tirar? Lição número 1. A gente tem que aprender a suportar as provações com sabedoria, gratidão e humildade. Isso aqui é tão importante, isso que eu acabei de falar, porque são caminhos para as pessoas receberem o Espírito Santo. Porque às vezes você é batizado e fala assim, eu fui batizado, nunca falei em línguas, nunca recebi o Espírito Santo. Começa a repensar. Gratidão, humildade, sabedoria. Peça isso para Deus e faça por onde também. Vá ler na palavra, vá buscar. Grandiosidade dos planos e propósitos de Deus é um outro ponto, né, que foi abordado aí no livro de Jó. Perseverança diante das dificuldades da vida, mesmo que todos tentem tirar a sua fé. Persevera. O cuidado em vigiar o que falamos no momento de aflição. Né? Maturidade não tem a ver com idade, nem com a experiência de vida, mas é saber
como se portar diante das situações. Isso é maturidade. Como se portar diante das situações. Eu dou graças a Deus por ele estar me capacitando. Eu tenho muito a aprender, né? Que é assim como ele diz aqui no livro, somos todos pó, somos todos lodo, mas eu não sou melhor que ninguém. Apenas Deus me deu alguma capacitação para mim estar explicando isso aqui para vocês. A tentação das pessoas em nossa volta muitas vezes é pior do que o silêncio de Deus. E não é? O silêncio de Deus ali não foi a pior parte. Foi a tentação do pessoal falando. Às vezes a falta de palavra é melhor do que o excesso de palavra. Pensa isso. Não devemos amaldiçoar a Deus, pois não sabemos seus propósitos conosco. Né? Que é o que lá no caso... Até você ver, do começo ao fim do livro, Jó não soube o que aconteceu. Mas ele soube que era um propósito de Deus na vida dele. E foi grato por isso. Então sejamos gratos. Não precisamos saber o porquê das coisas, né? Só precisa saber que é um propósito de Deus. Porque se você não morreu, se você está vivo, se você ainda tem alguma coisa para fazer, porque tem propósito de Deus na sua vida. E nem sempre o propósito de Deus na nossa vida quer dizer que você vai ser pastor, quer dizer que você vai ser obreiro na casa de Deus. Você pode ser um professor, por exemplo. Você pode ser dono de uma empresa. Porque fazer a obra de Deus é muito mais do que estar numa igreja. É muito mais do que estar num cubículo. A obra de Deus é a sua vida. A obra de Deus é tudo que você faz na sua vida. Por isso que ele diz, tudo que fizer, você faz como se estivesse fazendo para Deus. Porque na verdade não é como, é para Deus que você faz essas coisas. Que ele está vendo tudo. Se você faz as coisas de qualquer jeito, mal feito. Eu vou dar uma Bíblia para o irmão. Eu vou pegar a Bíblia velha, rasgada, e vou dar para ele? Não, você vai comprar uma nova e vai dar para ele. Porque se Deus te pedisse uma Bíblia, você ia fazer isso? Se Deus te pedisse um prato de comida, você ia pegar o que sobrou para dar para ele? Se Deus te pedisse um dinheiro, uma ajuda, você iria pegar as suas moedinhas para dar para ele, em vez de dar os seus 100 reais? Repensa. Vamos repensar um pouco. Faça as coisas para Deus. Gratidão. Bom, então eu fecho aqui o estudo. Espero que tenham gostado aí. Eu não sei quem vai acessar, quantas pessoas vão acessar. Eu não me importa quantas pessoas, quem vai acessar. O importante é que se chega nas pessoas, elas têm a curiosidade de ler o livro de Jó. Eu já fico engrandecido, né? Eu sinto um grande prazer por isso, por estar sendo um instrumento na mão de Deus. Eu não estou aqui para engrandecer. Tudo é de Deus, a obra é de Deus, tudo é para Deus. Amém? E um questionamento que poderia vir na cabeça de muita gente é assim, mas Jó existiu? É claro que sim. Se ele não tivesse existido, não ia estar na Bíblia. Que Deus não vai colocar mentira na Bíblia. Deus não coloca fábulas mentirosas só para... E se colocar, ele vai dizer, existe uma fábula. Ele não vai colocar como uma história. Aqui a gente vê que ele diz que é uma história, afirma. Né? Bom, então, quanto a isso a gente não tem dúvida, né, de que Jó existiu. Quanto à atribuição do livro de Jó, né, e como de Gênesis e os outros, é um livro revelado, como eu disse, né, não tem condição de ser um ser humano que viu tudo aquilo ali e contou, porque um ser humano não iria ver a conversa de Deus com Satanás. Um ser humano não teria que, no mínimo, ter vivido mais de 140 anos para contar a história desde o começo até o fim, viver para dizer que Jó morreu, né? Porque para saber que Jó morreu, ele teria que ter vivido tudo ali, ter tido toda a história, saber ter todo o diálogo, sabe? Então eu acredito que não foi um ser humano, realmente é uma história inspirada, porque sabe até as perguntas que Deus falou para Jó. Como que um ser humano iria saber o que Deus está falando com Jó, na intimidade de Jó? Então cai por terra. É um livro revelado, é Deus quem fala para alguém. Agora, aqui a gente não sabe quem. A gente não sabe se foi para Moisés ou se para qualquer outro profeta, porque ali na Arca da Aliança, uma das coisas que aconteceram era colocar as pedras, que eram as escritas palavras, e ali junto, alguns profetas, à medida que eles iam passando o tempo, muitos deles começaram a colocar os seus escritos juntos, né?
Por isso que você tem lá livro de Zacarias, livro de Abacuque, livro dos profetas, porque cada profeta que foi sendo usado por Deus, mas não foi todos não, mas muitos dos profetas, eles resolveram escrever um livro, né, contando o que Deus fez ali, como que foi, até mesmo como uma forma de ficar para as próximas gerações, né? Então, é através disso que é montado aí todo o Velho Testamento. E quando Cristo vem e morre na cruz ali, então vai ter o Novo Testamento, que agora são os discípulos que resolvem fazer, assim como fizeram no passado para escrever o Velho Testamento. E aí vai ter pessoas que vão preferir acreditar só no Velho Testamento, só na Torá, como dizem, né? Porque a nossa Bíblia, ela vem da Torá, o Velho Testamento. O Novo Testamento, ele não pertence à Torá porque os judeus não creem em Jesus como um redentor. Então, ele é tirado, ele não é aceito, na verdade, eles não aceitam. Então, o livro do judeu lá vai ser só a Torá. Mas é lógico que existem vertentes aí de judeus, de judaísmo, né, que já até se abriram à existência de Deus. Alguns até vão dizer que ele tem gente que diz isso, né, que vai dizer que ele foi arrebatado e não crucificado. Então, começa a surgir as possibilidades. Mas vamos lá, vamos ficar no que os discípulos disseram, né? E aí você vai ter também pessoas que vão querer que vêm depois de Cristo e que querem escrever os seus evangelhos também, assim como Maomé. E aí vai dar vazão a início ali do Alcorão. E aí então você vai ter as pessoas que têm o Alcorão, que lá dentro vai ter o Velho Testamento, o Novo Testamento, partes do Novo Testamento, eu não sei se é tudo, né, que eu nunca li o Alcorão a fundo. E aí o que acontece? E vai ter os ensinamentos também de Maomé, que foi um outro profeta que veio, mas eu não posso dizer aqui, né, se é de Deus, se não é, porque eu não quis me ater ao conhecimento das palavras dele, porque Jesus disse que após o Novo Testamento, tudo que vier, você não precisa preocupar, porque tudo que tinha que ser dito já foi dito no Velho Testamento e no Novo Testamento. Então, não precisa de mais nada. Não precisa de livro nenhum a mais. Não precisa de autoajuda. Não precisa, né? Vou parar aqui que eu já estou colocando minhas opiniões pessoais e não deveria, né? Não deveria, me desculpa, pessoal. Eu começo a falar e empolgo aqui, já passou até dos 20 minutos que eu planejei para o vídeo. E fica com Deus, espero que tenha servido de alimento, espero que isso tenha feito criar fome pela palavra de Jó, do livro de Jó, em vocês, que vocês venham buscar. E assim que Deus me der mais entendimento da palavra, eu venho compartilhar com vocês. Um beijo.